Uma saudade chamada Ayrton Senna. Nasceu campeão, virou ídolo, morreu mito. Uma unanimidade. Fascinou o povo de tal forma, em proporções tão avassaladoras, que o adeus a ele acabou se transformando em comoção nacional. Senna. Ayrton Senna. Tradução. Um belo exemplo de profissionalismo, obstinação, ousadia, coragem, competência e, acima de tudo, fé. Naquele dia o país inteiro chorou. Chorou por ele, um brasileiro, um grande brasileiro, um brasileiro de verdade. Ayrton Senna do Brasil. O Ayrton tinha um jeito de se olhar, e o Ayrton tinha um jeito de se aproximar ou de se distanciar de você impressionante. Impressionante. O Ayrton nunca teve medo de ninguém na pista. Ele sempre foi muito impulsivo. Mesmo enquanto ele não era ninguém. Quando ele tinha que passar, ele passava mesmo, ele não ficava ali. Ele tinha com ele mesmo que quando ele entrasse na Fórmula 1, ele ia aos poucos derrotando um, outro, até derrotar todos. Ele era uma pessoa assim bem... meio sem limite, aquilo que o Ayrton pensava dele mesmo. O acidente do Ayrton é o outro lado da história, né? O acidente do Ayrton é a transmissão que eu jamais pensei em fazer, não gostaria de ter feito, nunca vou me esquecer. Minha primeira reação, na verdade, foi cutucar o Galvão, chamar pela perna, bati no joelho dele, porque naquela fraçãozinha de segundo, o Galvão tinha se virado para a janela, olhar algum carro que passava na reta. Ele desviou, por aquela fração de segundo, desviou a atenção dele do monitor. E eu vi que o impacto tinha sido muito forte. Eu me lembro a frase que eu usei, ele tem que bateu forte. Porque na hora deu para perceber que o acidente tinha sido muito forte. Mas eu não senti no momento assim, pudesse ser daquela gravidade. Todos nós que cobrimos Fórmula 1 há muito tempo, a gente está acostumado a ver batidas fortíssimas, fortíssimas. O carro capota, o carro vira, o carro bate de novo, bate em outro carro. Enfim, quando ele termina aquele movimento dele, o que acontece? Você conta 1, 2, 3, 4, 5 segundos, o piloto bate no cinto, aperta aquele botão, solta o cinto todo e começa a sair. Então aqui, na verdade, você está sempre esperando aquilo, que ele saia. Quando ele não saiu sozinho, eu comecei a me preocupar. Mas ainda assim não pensando no acidente fatal. Com os procedimentos que foram tomados, aquilo do chegar a ambulância e depois o helicóptero vir à pista. E quando o helicóptero
levantou o voo, eu me lembro que disse: "Está com Deus, meu amigo. Seja forte como você sempre foi." Quando eu vi sangue, quer dizer, eu não queria falar, eu era obrigado a falar e não queria falar. O Galvão, em determinados momentos, ele não aguentava. Ele não aguentava. Ele, com um lenço que ele enxugava, assim, suor, lágrima, tudo. Muito agitado, mas narrando com um extremo profissionalismo. Mas às vezes ele não aguentava. Então, fora da cabine, para tomar um ar, então, e me deixava falando mais tempo. Foi muito difícil continuar a transmissão. Eu saí da cabine 3 vezes, pelo menos. O Reginaldo Mendes falava, eu saí, respirava, e o Reginaldo me deu muita força do lado. O Antônio Carlos Almeida Braga, o Braguinha, amigo do Ayrton, meu amigo, estava sentado também ao meu lado, segurava na minha perna, dizia: "Vai, vai, vai." A situação durou 1 hora, mais ou menos. As notícias chegando do Cabrini. Cabrini, que era o repórter. A curva de Tamburello, no circuito de Imola, na Itália, era o ponto final da brilhante carreira de um dos mais competentes e competitivos pilotos da história do automobilismo, tricampeão da Fórmula 1. Aos 34 anos, ele já não poderia mais correr atrás do maior sonho de sua vida: igualar o pentacampeonato do argentino Juan Manuel Fangio na década de 50. Trágicas 48 horas aquelas. A morte tinha começado a rondar o circuito italiano 2 dias antes, quando Rubens Barrichello espatifara sua Jordan Hart em outra curva, a variante Basso. Emocionado, Senna foi visitá-lo. Nada além de um grande susto. No dia seguinte, os dois se abraçaram e conversaram. Pouco depois, o austríaco Roland Ratzenberger sofreria também um acidente nos treinos oficiais para definir o grid de largada. Ele morreu. Até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente? Será que, de repente, fez sempre sucesso? Não está na hora de dar um tempo? O Ayrton começou ali naquele fim de semana, assim, se teve alguma coisa diferente, ele começou a ter uma noção exata de que algo precisava ser feito, alguma coisa precisava ser mudada e que ele era a pessoa a fazer isso. 2 horas antes da corrida, eu fiquei muito próximo, mas sem ouvir, conversavam ele, Gerhard Berger, grande amigo dele, meu amigo também, um grande piloto, e Nick Lauda. O Lauda provocou a conversa e eu perguntei: "O que vocês falavam?" Ele disse: "Não, temos que mudar algumas coisas", e o Lauda dizia que eu sou a pessoa indicada para isso, que eu sinto que sou realmente. Naquele domingo fatídico, 1º de maio de 1994, o português Pedro Lamy atingia o carro do finlandês J. Leto logo na saída. 2 pneus voaram a pé arquibancada, seguindo 4 pessoas. No reinício da corrida, Senna era o líder. De repente, na 6ª volta, a curva, o muro, o fim do caminho.